Fala galera, graça e paz, bem-vindo à série Cavando Tesouros. E hoje vamos falar sobre os fundamentos, sobre cavar fundamentos na fé. Hoje eu quero ler um texto com vocês em Mateus, no capítulo 7, do verso 24 até o 26, diz assim, vamos lá, vamos ver esse texto aqui, ver o que ele diz. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Essa palavra ela é muito forte, cara. Ela é muito forte. Veja que a situação é a mesma. Nas duas casas, a situação é a mesma. Não teve diferença para aquele que colocou o alicerce na rocha e não teve diferença para aquele que simplesmente construiu sobre a areia da forma mais fácil. Agora, vamos ver a diferença desses dois personagens. Eu vou colocar aqui esses personagens como homens, esses dois homens que construíram essa casa. Vamos colocar esses personagens aqui, essa tipificação. Então nós temos dois homens que construíram as suas casas. Um resolveu colocar sobre a rocha, o outro resolveu não fazer isso. Agora, qual foi a diferença de um chegar à rocha e o outro não? Cavar, o trabalho, a dedicação, o tempo gasto. Olha quanta coisa envolve isso, cara. É bem louco isso da gente pensar, porque envolve muita coisa. Não é só apenas... Aqui está falando de dois personagens que nós encontramos hoje dentro das nossas congregações, cara. Jesus ele fala isso no final do Sermão da Montanha. Jesus está falando isso no final de uma pregação, de uma mensagem que ele traz sobre o povo. É claro que com diretivas profundas e violentas, cara. O Sermão da Montanha, se você parar para você estudar ele, para você se dedicar nele muito tempo, você vai encontrar no mínimo 36 doutrinas ali para a igreja. De 36 a 56 doutrinas você encontra para a igreja, para nós nesses dias. Não é para a igreja apenas no modo geral, igreja no modo pessoal, naquilo que você é. Você não pode manifestar o reino de Deus sozinho, precisa da unidade, mas você é a igreja de Deus, você é o templo do Espírito Santo, você é o manancial de águas que precisa tocar essa geração e essas pessoas que estão à sua volta. Mas aqui fala de dois homens que construíram a sua casa. E a diferença entre eles, Jesus deixa claro aqui, dizendo que aqueles que ouvem a minha voz, ouvem essas palavras e praticam, são como um homem que construíram sua casa sobre a rocha, alicerçada. Homens que têm raízes na palavra, homens que estão verdadeiramente ligados no Cristo. São aqueles que praticam a sua palavra, a sua mensagem. Ele diz que aquele que construiu sobre a areia, ele só ouviu. Não está falando de alguém que não ouviu, está falando de alguém que ouve e não pratica. Agora veja que a tempestade, a chuva, o transbordar dos rios foi igual para os dois. Foi igual para os dois. O tempo difícil foi igual para os dois. O inesperado aconteceu com os dois. A diferença é que aquele que está na prática da palavra de Deus, na busca de santidade, de renúncia, de entendimento, aquele que está vivendo o seu devocional diário, aquele que está orando, que está lendo a palavra, meditando nela dia e noite, esse permaneceu no tempo difícil, não entrou em ruínas, conseguiu guardar toda a sua casa. Mas aquele que simplesmente ouve e não pratica, não deu conta. E eu falo de personagem da nossa congregação porque quanto tempo eu fui para a igreja, ouvi mensagens, cantei louvores, chorei, me joguei no chão, ajoelhei e saía da igreja e não praticava nada daquilo. Saía de dentro da congregação e já não era mais crente de verdade. Quantas vezes eu fui assim? Até que o Senhor me pegou de jeito. Até que Jesus veio com a sua graça, o seu amor, e me pegou de jeito em sua misericórdia.
E muitas vezes nós estamos vivendo assim. Eu te convido a fazer uma autoanálise. Examinai, pois, o homem a si mesmo. 1 Coríntios 11, 28. Examine-se a si mesmo a partir dessa palavra. Você tem praticado aquilo que você lê na Bíblia, você tem praticado aquilo que você tem cantado, você tem praticado aquilo que você tem escutado muitas vezes nos cultos, nas lives pela internet, nos vídeos pelo YouTube. Você tem praticado a palavra de Deus. E isso perdão, é o que vai te dar norte. E isso é o que vai fazer você permanecer no tempo difícil. O sol e a chuva vêm para o que crê e vêm para o ímpio. Vem para o ateu e vem para o teísta. Vem para aquele que acredita e para aquele que não acredita. O sol e a chuva, o tempo fácil e o tempo difícil, porque estamos num ciclo de vida. Um ciclo de vida que não vai parar. Todos nós passaremos por dificuldades. Todos nós podemos ter bênçãos sobre nossas vidas. Mas você está preparado para todo o tempo. Paulo foi um cara que disse um negócio muito interessante. Senhor, eu soube viver quando me deu muito. Ou seja, ele está dizendo, cara, eu soube manter os princípios bíblicos quando o Senhor me deu muito. Ele disse, eu também soube viver com pouco. Ele está dizendo, eu soube manter os princípios bíblicos e a minha vida de fé também quando tive pouco. Eu soube viver na tribulação, no naufrágio. Ele soube permanecer naquilo que Deus havia falado para ele, naquilo que a palavra diz que é correto. Ele permaneceu independente das circunstâncias. Por quê? Porque quando eu estou alicerçado aqui dentro na palavra de Deus, e isso se torna a vida em mim, a palavra de Deus torna a vida em mim, os seus princípios, através de uma prática diária, de um relacionamento diário com essa palavra e com o autor dessa palavra, as circunstâncias externas não mudam o que acontece aqui dentro. Jesus tinha um propósito a cumprir. A cruz. A cruz do Calvário. E Jesus suava sangue. E ele disse para os discípulos, vigiem comigo, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele está dizendo, aqui dentro, eu já morri nessa cruz. Aqui dentro eu já me entreguei para o propósito. A minha carne está temerosa, mas aqui dentro, cara, alguma coisa já aconteceu. Às vezes, por fora, o seu homem corruptível, ele vai querer parar, ele vai querer desistir, mas você vai ter que pegar aqui dentro. Aquilo que está aqui dentro, o reino de Deus, e levar mais fundo. E permanecer mais à frente. Não mais apenas você vai falar em línguas ou ter revelácias, não. Mas o fruto do Espírito será revelado na sua vida sobre a vida de outros. O segredo para permanecer no Cristo está numa prática de vida diária. E o que me leva a uma prática de vida diária da sua palavra, dos seus princípios, um relacionamento diário com essa palavra. Um relacionamento diário com o Criador, uma vida devocional com leitura da palavra, estudo bíblico, oração e adoração. Não tem outro caminho. Se entregue ao Senhor nesse tempo. Viva isso. Leia e medite nessa palavra todos os dias, nem que seja em um versículo. Eu não vou dizer para você que a tua carne vai querer fazer isso todo dia. A minha não quer, cara. Mas eu fico com a palavra que o salmista diz no Salmo 119, no verso 112, que diz: eu induzo o meu coração a cumprir os teus mandamentos, ou eu empurro o meu coração a fazer a tua vontade. Eu não sou guiado pelo meu coração, eu conduzo o meu coração pela palavra de Deus. Eu não escuto as minhas emoções, mas eu busco ser dominado pelo Espírito de Deus. E aí eu induzo tudo isso à vontade de Deus. Nesse tempo, coloque em prática tudo aquilo que você já ouviu, tudo aquilo que você já leu, tudo aquilo que você aprendeu, coloque em prática. Em nome de Jesus. E que a sua casa seja alicerçada sobre a rocha que é Cristo. E independente da tempestade, do vento, da enchente, da circunstância, você permaneça firme no Senhor e continue construindo para a eternidade. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.